reverência, vocês podem estar recebendo o pastor Glaudstone, aplaudindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, Igreja de Jesus, paz seja convosco. Que essa paz seja com você e com a sua casa, e que a bênção de Deus alcance toda a sua família. Abra, por favor, a sua Bíblia, Atos, capítulo de número 16. O versículo é o de número 9. E nós leremos até o versículo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9 ao versículo de número 13. Deus abençoe esta igreja, na pessoa do pastor Evanir, pastor Miqueias, pastora Linda Iá. Deus abençoe sua vida e a cada irmão presente aqui, em nome de Jesus. Vocês estão chique agora, né? Falei com o pastor Miqueias que eu vi, tinha uma televisãozinha aqui, né? Agora tem um telão, os irmãos estão chique. Deus abençoe e continue dando crescimento a essa obra. Atos 16, verso 9, está escrito: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troades, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. Estivemos há alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentamo-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Mais uma vez o verso 13, no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Isso é um relato de Lucas, companheiro de Paulo, dentro das suas muitas viagens missionárias, em que ele teve a oportunidade de participar com um apóstolo na expansão do reino de Deus por meio deste homem que havia sido salvo por Jesus em Atos capítulo 9, e agora está pregoando o evangelho da graça de Deus que também o alcançara. É interessante quando nós lemos o livro de Atos, porque o livro de Atos ele não é o museu de uma igreja que não existe. Geralmente, quando a gente olha para os problemas da igreja atual, a gente tem o costume de dizer, mas na igreja primitiva, a gente usa até essa expressão, né? A igreja primitiva, a maioria dos teólogos gostam de dizer a igreja do primeiro século, né? Mas nós abraçamos a ideia de a igreja primitiva. E quando nós olhamos para essa igreja de Atos dos Apóstolos e para os problemas que hoje nós temos nas igrejas, ou na igreja de forma geral, nós acabamos pensando que o que aconteceu lá não acontece mais, e que nós fazemos parte de uma outra igreja que não é aquela igreja. Entretanto, Jesus só tem uma única igreja. Esta igreja permanece desde que foi fundada em Atos dos Apóstolos, e ela continua aí até o arrebatamento da igreja. É claro que no meio do caminho, eu concordo que nós acabamos nos perdendo em alguns pilares importantes que não deveriam ser rejeitados. Dentre eles, a oração. A oração, ela é um pilar absolutamente inegociável no que diz respeito ao reino de Deus. Uma vez que nós olhamos para o livro de Atos, nós não temos ali um museu de uma igreja que não existe mais. Nós temos ali um modelo de como a igreja deve ser.
Então, todas as vezes que eu leio o livro de Atos, eu não leio para me lamentar de uma igreja que morreu. Eu leio para me consertar, para que eu se torne ou continue sendo a igreja que Deus estabeleceu. Então, quando o homem se perde no quesito criação, ele vai a Gênesis. Quando o homem se perde no sentido salvação, ele vai aos evangelhos. Quando o homem se perde em relação à doutrina, ele vai às cartas pastorais, ou melhor, às cartas paulinas. Quando o homem se perde em relação a obreiros, ele vai a cartas pastorais. Quando se perde em relação à igreja, ele vai a Atos. Então, todos os livros das Escrituras, eles têm a ideia de não nos deixar nos perder. Então, todas as vezes que me sinto perdido, seja como ser humano, seja como salvo, seja como dentro das doutrinas, seja como um obreiro, ou seja como igreja, tudo que a gente precisa para voltar para o caminho está nas Escrituras. Então, quando a igreja se perde como igreja, Atos é o mapa para voltar ao caminho. E repito, um dos pilares inegociáveis da igreja é a oração. Eu sei que inconscientemente nós criamos 2 cultos, de forma geral, e não me refiro literalmente à comunhão rara, mas quando eu digo igreja de forma geral. Nós criamos 2 cultos inconscientemente. Um culto que se pode tudo e um culto que não se pode nada. Dentro do mesmo culto você tem 2 cultos. Um culto que não tem tanta importância e um culto que tem muita importância. O culto que não tem tanta importância é o culto antes da palavra. Então, antes da palavra você sai, você bebe água, você vai ao banheiro, você conversa, você joga Free Fire, você namora, você se dobra em outras coisas, atende telefone, fala com todo mundo e parece que pode. Depois a gente cria um segundo culto, agora não pode fazer nada disso, porque agora é a hora da palavra. E a gente inconscientemente criou esses 2 cultos, em que na primeira metade do culto eu posso fazer o que eu quiser, mas na segunda metade do culto eu não posso fazer nada, porque chegou a hora da palavra. Só que o culto começa a partir do momento que o primeiro joelho dobra aqui dentro. Isso é tão importante que, se a gente não pensar com carinho, a gente acaba fragmentando o culto dentro do próprio culto. Vou lhe dar um exemplo. A gente colocou, e isso é verdade, tá? Isso não é mentira. A palavra é importantíssima. A palavra é a base, não só de um culto, mas da vida cristã. Na verdade, a palavra é a base de tudo que foi criado, porque tudo foi criado pela palavra. Então, se a palavra é a mais importante, se tudo é estabelecido pela palavra, o que a palavra trata sobre a casa de Deus? A palavra trata sobre a casa de Deus, dizendo que essa casa será chamada casa de... Então, o mais importante desta casa é o quê? Oração. Se a palavra, que é a mais importante, e todos nós concordamos que ela é a peça fundamental de uma vida cristã, se a palavra, que é a mais importante, chama essa casa de casa de oração, essa casa não pode ser outra coisa. Oração não pode ser a coisa que eu menos faço em um lugar que é chamada de casa de oração. Oração não pode ser um ritual para abrir culto e fechar culto, porque o propósito da casa de Deus é casa de... Se eu menos faço isso no lugar que foi separado para isso, eu não estou dentro do propósito estabelecido pela palavra. Por exemplo, tirando os amigos e irmãos que têm trabalho, chega na correria, vem depois, mas tem gente que chega no culto depois da oração, porque ele entende que o culto começa depois da oração, quando na verdade o culto começa com oração. A Bíblia não diz se o povo que ouve a minha palavra, a Bíblia não diz se o povo que jejua, a Bíblia não diz se o povo que louva, não, ele diz se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Isso é um pilar que nós não podemos negociar
quando diz respeito à casa de Deus. É um lugar para orar, é um lugar para buscar a Deus. A igreja do primeiro século, ela não negligenciava isto. A igreja tinha isso como um pilar. Atos 2:42, perseveravam na oração. Os líderes da igreja não abriam mão da oração. Atos 6:4. Quando há um problema entre as viúvas, ele diz: resolvem vocês, porque nós não podemos abandonar a oração e a palavra. A igreja de Atos 1, ou do livro de Atos, ela é uma igreja que orou para ser cheia do Espírito Santo. E foi cheia do Espírito Santo enquanto estava orando. E provou que estava cheia do Espírito Santo porque continuava orando. Ela orou para ser cheia, foi cheia enquanto orava, e como prova de que estava cheia, continuava orando. No capítulo 1 eles oravam por 10 dias. Capítulo 2, eles são cheios enquanto estão orando. Capítulo 3, Pedro e João continuam indo ao templo no horário da oração. O que mostra que a igreja orou para ser cheia, foi cheia enquanto estava orando, e a prova de que estava cheia é que continuou orando. Então a casa de Deus é a casa de oração, é a casa de se falar com Ele. No capítulo 4, verso 31, por exemplo, a igreja ela é ameaçada com prisões, com chicotes, com varas. E o que eles vão fazer? Orar. A resposta da igreja foi oração. Atos 4:31 diz que eles orando moveu-se o lugar, porque a resposta da igreja à perseguição era a oração. A igreja orava quando Tiago morreu, e continuou orando para que Pedro não morresse. Esse princípio de oração é extraordinário, porque Atos 12 apresenta para a gente pessoas que vão morrer, mesmo a gente orando, e pessoas que só não vão morrer porque a gente orou. A igreja é uma igreja de oração e Tiago morre, e por a igreja ser uma igreja de oração, Pedro não morre. Se você for para o livro de Jó, por exemplo, você tem no capítulo 1, Jó orando pelos 10 filhos, e eu já disse isso aqui, Jó orando pelos 10 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? Quantos morreram? Os 10. Orou pelos 10 e morreram os 10. No capítulo 42, ele tem 3 amigos que falaram tão mal de Jó, que Deus chegou para ele e disse assim: se vocês não forem lá para Jó orar por vocês, eu mato vocês. No capítulo 1 ele ora por 10 filhos e os 10 morrem. No capítulo 42 ele ora pelos 3 amigos, porque se ele não ora, eles morriam. É um princípio criado. Tem coisa que eu vou orar e vai morrer, tem coisa que só não vai morrer porque eu vou orar. Como eu não sei diferir uma da outra, não sei a diferença de uma para outra, eu oro. E por que eu oro? Para nunca ter o remorso de que foi por falta de oração, mas por vontade daquele que está sentado no trono. O poder da oração não está em quem ora. O poder da oração não está em quem ora, está em quem responde. Oração não é um controle remoto, que eu vou lá e a hora que eu quero eu aperto e Deus faz e Deus não faz. O controle, o poder, a magnitude, a essência da oração é saber que quando eu dobro os joelhos não falo a homens. Ai, irmão, essa era aquela hora, Miquel, você não entendeu não. Você já parou para pensar que quando você dobra o joelho, você não está diante de homens, você não está diante de celebridades, você não está diante de gente importante, você está diante daquele que manda no céu, na terra e embaixo da terra. O mais fascinante da oração é saber que eu estou em contato com Deus, que ouve, que fala e que responde. Aleluia. Nós precisamos entender a importância da oração. Nós precisamos entender o quanto ela é importante para a nossa vida. Na verdade,
Pode ser que existem pessoas que oram sem ser cristãos, mas não existe um cristão que não ore. Entende ou não? Você vai encontrar pessoas que não são cristãos e oram, mas não existe um cristão que não ore. Não existe cristianismo sem oração. Se não tem oração, não é cristianismo. Nós somos regados por essa disciplina espiritual. Paulo está saindo para uma viagem missionária. O capítulo 16, ele tem uma visão sobre Macedônia e a importância que tem de se pregar o evangelho lá. Ele vai para lá pregar o evangelho. E resumindo aqui o contexto do que lemos para que eu possa correr, você vai ver ele no versículo de número 13, preocupado. É Lucas narrando, dizendo que eles estão preocupados para procurar um lugar para orar. Ele está debaixo de visão, está debaixo de obediência. Ele não é um aventureiro, ele foi enviado. E ele foi enviado, segundo Atos capítulo 13, debaixo de oração e jejum pelos pastores de Antioquia. Ele não é um qualquer, ele está debaixo de autoridade, ele está debaixo de visão, mas ele entende que autoridade sem visão não mantém uma vida digna se não for com a oração. E aí ele deixa pelo menos 4 coisas interessantes para nós aqui sobre oração. Eu preciso destacar que o que acontece em Atos 16 e a leitura que nós fizemos, ela é literal. Ela é o conto de uma história por Lucas, que é uma história real. Porém, o que ele deixa para nós aqui de exemplo, de simbolismo, no que diz respeito à oração, é muito importante. E aí, como os irmãos estão chique, posso, pastor, usar aqui? Quem é que está lá? Quem está aí, fale comigo, diga amém. Cris? Luiz? Me responde. Ô Luiz, a paz do Senhor amado. O irmão está bem? Porque eu estou aqui, é mentira, é só para tu despertar aí, me ajudar aqui. Coloque aí Atos 16, versículo de número 13, por favor. Aí você vai pregar comigo aí, tá bom? Obrigado, Luiz. Você consegue ver aí? Diga amém. Se não consegue, óticas do povo. O texto está aqui. E no dia de sábado saíram fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-se falamos das mulheres que ali ajuntaram. Tudo que a gente precisa saber de oração, ou quase tudo, ou tudo que irei falar hoje, está aqui. Aqui existem 4 coisas importantes sobre oração. Primeiro, o texto afirma que eles saíram em busca de um lugar de oração. A primeira coisa importante para se notar ali é que Paulo sai, ele está recente naquela cidade, está vindo de uma viagem, passando por outros vilarejos que Lucas fala, e quando ele chega nessa cidade e estabelece naquela cidade, quando eles se estabelecem naquela cidade, eles não procuram um lugar para comer, um lugar para dormir, um lugar para brincar, um lugar para conversar, um lugar para se distrair. Eles procuram um lugar para... porque orar é prioridade. Orar é prioridade. Orar precisa ser a nossa prioridade. E por que oração precisa ser prioridade da igreja? Porque só entende que oração é prioridade quem tem a presença como essencial. Quem não quer fazer nada sem a ajuda de Deus, só ora quem entende que a oração é prioridade. Eles não vão orar por acaso. Eles não vão orar porque estavam por ali. Eles saem intencionalmente. Eles saem racionalmente. Eu preciso destacar isso aqui. A oração não começa no céu. A oração não começa no céu. Você não precisa esperar arrepiar para orar. Não precisa ter um clima de Pentecoste para orar. Deus não precisa descer e te sacudir para orar. A oração não começa lá. Glória a Deus. A oração começa na terra, com palavras na terra, às vezes sem vontade, porque oração é disciplina.
É coisa que você não faz só quando está com vontade, é coisa que precisa ser feito. Então nem sempre a parede vai tremer, nem sempre o chão vai tremer, nem sempre você vai ficar arrepiado, nem sempre você vai falar em línguas, nem sempre você vai ver uma glória, mas você precisa orar, porque a oração começa na terra, mas quando você vê, já está dentro do céu. Oh, glória a Deus, aleluia. Só que você precisa fazer da oração prioridade. Entretanto, você pode dizer o seguinte: mas eu não tenho tempo. Ó, a gente tem duas palavras que não saem do nosso vocabulário ultimamente: correria e complicado. São duas palavras que não saem do nosso vocabulário. Fala aí, irmão, como é que você está? Correria. Pô, preciso te contar uma situação que aconteceu aí tu acaba de contar. Ele, complicado. São duas palavras que não saem do nosso vocabulário: correria e complicado. E a gente diz que não tem tempo, porque a vida está muito corrida. A gente diz que não tem tempo, porque a vida está muito corrida. Entretanto, a gente não tem tempo para aquilo que não é prioridade para nós. Tempo com Deus não se tem, se cria. Tempo com Deus, eu não espero uma vaga. Não, Deus não está esperando uma vaga. Se sobrar tempo eu oro, se der tempo eu oro, senão Deus não quer a sobra do teu tempo. Quando você tiver um tempinho você ora, quando você tiver um tempinho você busca. Não, quando você tiver um tempinho você vai para o shopping. Quando você tiver um tempinho, você vai para o cinema. Quando você tiver um tempinho, você faz um churrasco. Deus não quer o teu tempinho, Ele quer prioridade do teu tempo. Me ajuda aí, Luiz, né? Coloque aí Eclesiastes 3, capítulo 1. Que é capítulo 3, versículo 1. Vamos ler, irmão? 1, 2, 3. Espera aí, é muito importante entender o que a gente está lendo. Ele não disse que tem tempo para tudo. Às vezes você já usou Eclesiastes 3 para dizer que tem tempo para tudo. Ele não diz que tem tempo para tudo, ele diz que tudo tem seu tempo determinado. Ou seja, uma hora você vai morrer, uma hora alguém vai nascer, isso já é determinado. Então existe algo determinado, e para esse algo determinado se tem um tempo. Isso ele está falando de forma geral. Depois ele continua dizendo o quê? Vamos lá? De novo, 1, 2, 3. Então preste atenção. Da vírgula para cá, está falando de acima do céu. Então há um tempo determinado, aonde? Acima do céu. Lá é onde tudo é determinado. Mas embaixo do céu não tem tempo para tudo, tem tempo para todo o propósito. Então você só não vai orar se a oração não estiver dentro do teu propósito. Você só não vai buscar Deus se a oração não faz parte do teu propósito. Não existe tempo para tudo, só existe tempo para aquilo que você entende que é propósito. Então a gente não ora, não é por falta de tempo, é porque a gente investe muito tempo fora do propósito. Depois só de leve, agora não. Mas quando você sair daqui, vai lá na configuração do teu telefone e dá uma olhadinha quanto tempo você passou lá. Assim, só para saber. Não é falta de tempo, é que a gente investe tempo em outras coisas. E por investir tempo em outras coisas, a oração passa a não fazer parte do meu propósito. E se não faz parte do meu propósito, não tenho tempo para ela. Não tenho tempo para ela. Então a gente precisa compreender que maturidade não é ter agenda cheia. Quando eu digo agenda cheia, é relacionada a muitas tarefas. Maturidade é ter a vida alinhada com o tempo certo.
é saber o que de fato é propósito, é saber o que de fato é útil, é saber o que de fato vai mover a minha vida para aquilo que Deus tem para mim. Então a primeira coisa que a gente vê no texto de Atos é que eles saíram, eles são intencionais na vida de oração, eles vão orar por decisão. Não tem Deus chegando no ouvido de Paulo e dizendo, vai orar. Tem sim uma visão dizendo para Paulo para onde ele tem que ir. Porque questão de posicionamento é direção divina, oração é propósito humano. Deus não tem que falar para aonde eu devorar, quando devorar. Oração é uma disciplina cristã que tem que fazer parte da minha vida. Precisa ser intencional. Eu preciso orar. Eu quero orar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, põe aí, Luiz. Isso. Olha o que o texto começa dizendo. Primeiro, eles saíram para achar um lugar de oração. Segundo, no dia de... Qual é o dia? Sábado. Não poderia ser domingo. Não poderia ser segunda. Não poderia ser terça. Porque o dia é sábado? Porque o contexto é judeu, é judaico. E o que é o sábado aqui? Tempo reservado. Então oração, ela precisa ser intencional? Precisa, mas ela também precisa de dedicação. Eu vou reservar um tempo para orar. Eu vou reservar um tempo para buscar. Eu vou reservar um tempo para que Deus seja glorificado. Se eu tenho que sair de casa às 6 horas, eu vou acordar às 5:30. Se 5:30 fica complicado até me arrumar para sair 6 horas, eu vou acordar às 5 horas, é o tempo que eu tenho. Então de 5 às 5:30 eu vou orar, para 5:30 eu levantar e 6 horas ir trabalhar. Mas fica muito apertado, então quando eu chegar em casa, eu não vou ver qual é a nova série da Netflix. Eu vou tirar um tempo para que Deus seja glorificado e depois eu faço as minhas coisas. Deus não está impedindo que eu tenha prazer em coisas. Deus não está impedindo que eu seja ativo naquilo que desejo. Deus está pedindo um tempo de qualidade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Separar tempo revela honra. Porque é o que você tem de mais precioso. O que você tem de mais precioso não é dinheiro, é tempo. Pergunta para um filho que não tem contato com o pai se ele queria presente ou presença. Porque o que você tem de mais valioso é tempo. E quando você dá o seu tempo ou separa o seu tempo para alguém, você está honrando este alguém. Então quando eu decido reservar um tempo para Deus, eu estou honrando a presença de Deus. Eu estou honrando a presença que me sustenta, que me fortalece, que me mantém de pé. Eu preciso lhe dizer isso: Deus não honra pressa, Deus honra consagração. Aleluia. Isso é tão interessante. Luiz, aleluia. Joga aí Levítico 6,15, que eu preciso lhe falar desse versículo aqui. Levítico 6,15. Vai dar certo, Luiz. Deus é contigo. Isso. Olha ali, vamos ler a primeira parte? Vamos lá, 1, 2, 3. Para aí. Você já parou para ler o que é flor de farinha? Alguém já teve essa curiosidade de ler sobre o que significa a expressão flor de farinha? Se não tem, leia depois. Flor de farinha era considerada a farinha mais fina, a farinha mais pura, a melhor da safra. Deus pediu um saco de farinha? Deus pediu um saco de farinha? Deus pediu um punhado. Porque não precisa ser muito, mas tem que ser de qualidade.
Deus não pediu um saco de farinha, mas um punhado de flor de farinha. O que ele está dizendo é: eu não quero o teu dia todo, porque eu sei que você tem que correr atrás, mas eu quero todo do teu dia. Glória a Deus. Eu não quero muito, eu quero um punhado de flor de farinha, aquilo que é o mais fino, aquilo que é o mais nobre, aquilo que você faz porque você quer estar ali, não por obrigação de estar ali. Eu quero o que você tem de mais fino, de mais nobre, de mais, aquilo que você quer de fato me entregar. Não, Deus não quer tudo, Deus quer um tempo de qualidade. Esse texto é maravilhoso, porque olha o que ele diz: pega um punhado de flor de farinha. Continue aí passando, Luiz, por favor, para o 16. Olha o que ele diz: e o restante dela? E o restante dela? Ele disse: meu filho, vai ter para tu e para mim. Só que você quer comer o tempo todo. Me dá um punhado disso e você vai se fartar do resto. Me dá um punhado disso e tudo que você precisar durante o caminho vai ter. Me dá um punhado disso e o restante vai ser o suficiente para manter a tua vida, a tua família, a tua saúde, a tua estrutura. Me dá um punhado da flor da farinha e o resto você come. Glória a Deus. Irmão, esses dias eu tive uma experiência interessante. Eu fui pregar numa igreja no interior de Goiás, lá dentro mesmo da roça de Goiás. Aí eu fui pregar na igreja, uma irmã pediu para contar um testemunho. Aí mandou o papelzinho para o pastor, igual mandou, né, para a irmã. E lá os irmãos sabem, centro-oeste do Brasil é pecuária, agricultura, negócio de soja, de gado de lá. Aí o pastor começou: irmãos, eu quero contar o testemunho de irmã fulana aqui. A irmã fulana quer agradecer porque a vaca dela não morreu, e nem a bezerra. E todo mundo: glória a Deus. Eu Jesus. Eu vou contar: a vaca estava com problema para dar luz, mas a igreja orou, porque diziam que se a vaca conseguisse dar luz, ou morria o bezerro ou morria a vaca. Mas a igreja orou, não morreu nem a vaca nem a bezerra. Todo mundo: glória a Deus. A gente pensa assim: nossa, que isso, uma irmã foi lá agradecer porque a vaca não morreu. Mas a gente sempre fez isso. Ganhava uma geladeira nova, eu quero agradecer porque eu ganhei uma geladeira. Ganhava uma roupa nova, eu quero agradecer porque eu ganhei uma roupa nova. A gente tinha honra de dizer que foi Deus que deu. Hoje a gente nem esse tempo de gratidão consegue ter. Meu irmão, nós estamos com um processo tão terrível de correria, que em plenos 2026 que nós estamos, tem gente morrendo envenenado com bombom, com gente que não sabe quem mandou. Não parece estranho isso, Caio? Em pleno 2026, chega um camarada na porta da tua casa e diz assim: ó, te mandaram entregar esse bombom aqui. O pessoal entra e come. Em pleno 2026... a pessoa entra e come. Por quê? Porque a gente até nisso era interessante. A compra chegava em casa, a gente ia orar. A roupa chegava para o bebê, a gente ia orar. Alguém ia dar um móvel, a gente ia orar. Tudo que entrava na nossa casa não era estabelecido lá enquanto não fosse orado. Hoje a gente recebe tudo como bênção. Vai recebendo de qualquer jeito e depois não sabe que está envenenado. Nós precisamos voltar a entregar a Deus um tempo de qualidade. Não precisa ser tudo, mas se for um punhado de flor de farinha, aleluia, Deus será glorificado. E pelo amor de Deus, irmãos, e falo isso em amor, não confunda o que fazemos para Deus com o nosso tempo com Deus. Você pode ser extremamente operacional e uma porcaria espiritual. A igreja não é uma empresa. A igreja não trabalha só com gente habilitada naquilo que faz, mas alguém que é sensível naquilo que faz. Porque o que eu faço para Deus não substitui o meu tempo com Deus.
Eu posso trabalhar em qualquer área da igreja, ajudar em qualquer área da igreja. Eu posso ser uma Marta na igreja, fazer de tudo. Mas se o coração não for de Maria, o que Marta faz não presta. Não se substitui a melhor parte. E a melhor parte não é o que eu faço para Ele, é o tempo que eu tenho com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas você lembra qual foi o dia que o homem foi criado? Não é pegadinha não, pode responder. Você lembra? Em Gênesis, Deus foi criando as coisas e o homem ele criou em que dia? Você lembra? Sexto dia. Ele cria o homem no sexto dia, correto? E descansa em que dia? No sétimo. Deus cria o homem no sexto dia e descansa no sétimo. E aí esse descanso não tem a ver com cansaço, tem a ver com conclusão. Acabei, não tenho o que fazer mais. Então ele passa a contemplar o que foi criado, porque o Criador terminou a criação. Aí o homem nasce ou é criado no sexto dia. Qual é o primeiro dia de vida útil desse homem? O sétimo. Esse homem que foi criado no sexto dia, ele recebe a seguinte ordem: cresça, multiplique, encha a terra. Deus dá um monte de ordem para ele fazer. Ele é criado no sexto, recebe um monte de ordem, só que o primeiro dia útil dele é sábado. E no sábado não se pode fazer? Esse homem está cheio de ordem. E Deus não pega ele e joga na segunda, Deus faz ele viver o sábado. Ele está cheio de tarefa que o próprio Deus deu a ele no sexto dia. Só que o sétimo é dia de descanso, é dia de contemplação. O que Deus está mostrando para Adão é: você tem um monte de coisa para fazer no jardim, mas primeiro para e contempla. Dá uma olhada em tudo que eu criei. Passa um tempo comigo aqui no sétimo dia. E depois do restante você vai viver com Eva, você vai viver com árvore, você vai viver com bicho. Mas esse dia especial, o primeiro dia da tua existência é comigo. Glória a Deus. Deus cria o homem no sexto e joga ele no sábado. No sétimo dia. Um homem que está cheio de funções é parado por Deus em um dia para contemplar. Olha o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue si mesmo e ele disse: siga-me, não sirva-me. Glória a Deus. É muito diferente seguir de servir. A primeira ordem dele é: siga, vem atrás de mim, onde eu for você vai, onde eu parar você para, o que eu fizer você faz, contempla o que eu estou fazendo, esteja junto de mim, esteja próximo de mim, esteja pertinho de mim, veja o que eu faço e depois você se deslumbra com o que você vai fazer. É por isso que os discípulos, quando ele levanta do barco e acalma a tempestade, eles gritam: quem é esse? Esse quem é esse? Não é de quem eles não sabem quem ele é de admiração de não ver aquilo tantas vezes. Ele está olhando dizendo: quem é esse? Eu achava que ele só fazia aquilo, eu achava que ele só multiplicava pão, eu achava que ele só multiplicava peixe, eu achava que ele só multiplicava as coisas que estão acabando. Quem é esse? Ele já fazia muita coisa, mas mostrou que faz mais uma: dá ordem ao vento e dá ordem ao mar. Quando você tira um tempo com Deus, você começa a ver Deus fazendo coisas que você nem sabia que era possível acontecer. Se você quer ver coisas inéditas da parte de Deus neste ano, comece a tirar um tempo de contemplação, comece a olhar para Deus, passa tempo com Deus. Aleluia, aleluia. Vamos lá, Luiz. Atos dos Apóstolos de novo, onde a gente estava, 16:13. Então a primeira coisa é sair atrás da oração, é se posicionar. A segunda é o sábado, ter tempo com Deus de consagração. Qual é a terceira? A terceira está ali: e saímos fora das portas. Paulo está numa cidade, mas não ora na cidade.
ele sai pelas portas da cidade em um lugar de oração. Por que Paulo faz isso? Para sair das distrações. Paulo não quer ouvir outras vozes. Paulo não quer ouvir barulho. Experimenta orar sem botar o telefone no modo avião e você nunca vai receber tantas mensagens quanto você recebe quando está orando. Oração não permite distração. Quando Jesus ia para o monte orar, ele não ia igual o pessoal vai hoje não, para procurar um profeta que está acampado lá para entregar uma revelação. Não era isso. Ele ia para o monte orar porque ele queria sair do barulho da cidade. Não é porque o monte era místico, é porque ele queria um lugar isolado, que ninguém perturbasse a alma dele. O monte não é um lugar místico, é um lugar de separação. Era isso que Jesus fazia. Ele não ia só para monte não, ele ia para deserto também, para orar em deserto, onde ele sabia que não seria perturbado, não seria distraído. E a gente precisa, nesse tempo tão complicado, de tantas distrações, ainda entender que falar com Deus é prioridade. Não, irmão, eu não posso estar em oração e alguém liga e eu levanto para atender. Eu não posso estar em oração e alguém me perturbando, me sacudindo. Eu não estou falando com qualquer um, eu estou falando com Deus. Um amigo conta que uma vez foram na igreja dele, o pastor estava orando, e o rapaz chegou e disse: pastor fulano está aí? Ele disse: tá. O obreiro disse: tá. Ele disse: eu queria falar com ele. Ele está ocupado, irmão? Não, não está ocupado não, ele está só orando. É assim que ele está tratando oração. Está só orando. Não é mais um momento santo, não é mais um momento sagrado, não é mais um momento de comunhão com alguém que é maior do que qualquer outro. Aleluia, aleluia. Ô irmão, só em um ambiente de oração você consegue ouvir coisas como essa. Um diagnóstico dizer uma coisa e Deus ir lá e dizer outra. Só em momento de oração que as coisas são mexidas pelo próprio Deus, quando você não é distraído, quando você não... E aí eu preciso te dizer algo importantíssimo, eu preciso te dizer, te informar, que céu abre de forma particular. Repito, céu abre de forma particular. Nem sempre Deus abre céu para todo mundo, mas abre céu para quem está orando. Então é possível, por exemplo, a gente está em um culto em que o céu abre em cima de alguém e não abre em cima do outro. Ah, isso está na Bíblia? Está mesmo? O texto diz que Estevão está lá sendo apedrejado. Quem viu o céu aberto? Só ele. A Bíblia diz que Ezequiel está cheio de cativos junto com ele na beira do rio Quebar. Quem viu o céu aberto? Só ele. Daniel está comandando um povo lá, daqui a pouco o céu abre para ele no meio da rua, ele cai no meio da rua, quem está com ele sai correndo, ele fica caído no meio da rua. Quem está vendo o céu aberto? Só ele. João está dentro da ilha de Pátmos, se tinha outros prisioneiros lá não sei, mas o céu só abriu para ele. Então o céu abre de forma particular para quem está disposto a estar dentro dele. E aí não tem lugar, irmão. Pode ser na rua, como foi para Daniel, pode ser na beira de um rio, como foi para Ezequiel, pode ser no meio das pedradas, como foi para Estevão, pode ser batizando, como foi para Cristo. Mas quando ele quer abrir o céu, independente do lugar que eu esteja, ele abre para mim. Aí eu preciso te dizer uma coisa: quando você entende isso, você tem o seu particular com Deus. Porque quando Jesus diz em Mateus 6,6 para você entrar num quarto, ele não está falando de um cômodo físico, ele está falando de uma intimidade sua. Isso pode acontecer dentro do BRT, isso pode acontecer lavando louça, isso pode acontecer dirigindo um carro, isso pode acontecer levando um filho para a escola. Você pode estar dentro do teu quarto, no meio da rua, e ninguém entender que o céu abriu sobre você, exatamente naquele lugar. Levante a mão por um momento, porque Jesus está aqui, irmão. Você pode glorificá-lo por um momento de mãos levantadas. Quem sabe ainda esta noite o céu não abre aqui dentro da comunhão rara. Quem sabe esta noite você não deita naquele travesseiro e o céu abre dentro do teu quarto. Tem
sabe, indo para casa, Jesus não te batiza com o Espírito Santo dentro da condução, e ninguém entenda as línguas estranhas, porque o céu abre aonde Ele quer e onde alguém ora. Aleluia. 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 Eu sou o responsável da intercessão lá da igreja, né? Os cultos de oração são responsabilidade minha. No começo foi bem esquisito, porque eu falava, pastor, acho que isso não vai dar muito certo, né? Geralmente o culto de oração é as irmãs de coque. Lá é um careca de barba. Não está certo. E dentre tantas coisas que a gente viu lá, teve uma situação muito interessante. Uma moça estava tratando a filha dela como se fosse dermatite na clínica da família em Santa Cruz. E as costas da menina tinham umas feridas e o médico disse que era dermatite. E ela começou a tratar como dermatite. Só que aquilo aumentou em todas as costas dela e nas partes da coxa até a batata da perna dela, tudo em ferida. E ela dizendo que era dermatite. Ela achou aquilo estranho, tirou uma foto, colocou na rede social e disse, se alguém entende ou tem alguém conhecido, me diga o que é isso. E alguém colocou no comentário e disse para ela, procure o hospital Menino Jesus. E ela levou a filha lá no Menino Jesus. Conseguiu uma vaga, conseguiu uma consulta, começou a tratar lá. O médico chamou ela e disse, minha querida, sua filha vai ter que ficar internada e a gente vai começar um tratamento urgente. Ela disse, por quê? Ele disse, porque sua filha não tem dermatite, sua filha tem câncer. Sua filha está com 7 tumores na cabeça. E esse câncer já entrou em metástase. Já não tem mais para onde ele ir, por isso estourando na pele. Ele disse que a gente pode tentar fazer pela sua filha é operar. Sem operação, ela tem no máximo aí de 3 a 6 meses. Com a operação a gente pode tentar reverter, mas pode ser que ela morra também. Mas ela tem que tirar esses tumores, e são 7 tumores que ela tem na cabeça. Ele disse, deixa ela aí, chama o seu marido, nome da mãe Beatriz, nome do pai Gabriel, disse, chama o seu marido, e ligou para Gabriel e pediu para Gabriel ir lá. E o médico contou o que eu contei para vocês aqui, e Gabriel disse, não, você não vai raspar a cabeça da minha filha. Porque o senhor falou que se não fizer vai morrer, se fizer vai morrer, então eu vou levar minha filha para casa. Disse, mas a gente tem uma chance de tentar. Disse, não vai tentar. Se não tem jeito, não tem jeito, eu vou levar minha filha para casa. Ele disse, mas por que tu vai levar tua filha para casa? Ele disse, eu não disse que eu vou levar para minha casa. Pegou, né? Eles pegaram os exames, era uma terça-feira de manhã, ela entrou correndo com a filha lá na igreja. E quando ela chegou com a filha lá da igreja, a gente não sabia os laudos, nada, e ela pediu, eu preciso de oração. E a gente começou a orar pela criança, oramos por ela, o rapaz ungiu ela e ela saiu, foi embora sem contar o que era. E ficou lá, e a assistente social ligando para eles, e o hospital ligando para eles. 15 dias depois, convenceram o Gabriel de levar a menina lá. Levaram a menina para lá e o médico começou a fazer todos aqueles aparatos para o procedimento. Aí o médico que cuidava da menina morreu dentro do hospital. Aquele desespero todo, tal, tem que chamar uma outra pessoa para ver, e tal, não sei o que, aquilo, outro. Aí conseguiram uma outra médica, a médica foi lá, e a médica não era brasileira. E começou a conversar com ele lá, e falou, a gente vai refazer todos os exames, para tudo certinho, e fazer a cirurgia. E refez todos os exames, chamou Beatriz na sala e disse, Beatriz, não tenho o que fazer. Beatriz caiu no chão, chorando, desesperada, e a médica disse, não tenho o que fazer. Com a intérprete lá, e ela perguntou, mas e aí, doutora, quanto tempo minha filha tem? Não tem mais o que fazer, o que? O câncer já foi para outro lugar? Ela disse, não disse que não tem mais o que fazer. Eu disse que não tem o que fazer. Mas como assim não tem o que fazer? Aí pegou o exame, não tem nada, sua filha não tem nada. Não tem nada na cabeça dela, não tem nada. E essas feridinhas aí, passa essa pomada aí que vai melhorar, não tem nada, pode ir embora para casa, pega tua filha e vai embora para casa. Aí ela disse, a médica disse assim para ela, Beatriz, eu vi aqui na sua anamnese que você é cristã. Ela disse, sou cristã. Aí ela disse, Beatriz, eu sou médica.
eu só acredito na medicina. E a medicina diz para mim, pelo exame que o doutor fez, que a sua filha só tinha 3 meses mais de vida. Eu sou médica. E a medicina diz para mim que ela só tinha 3 meses de vida. Mas agora nesse outro exame aqui, parece que ela nunca nem teve câncer. Eu sou médica, mas eu sei que vocês que são da igreja têm um negócio esquisito com vocês. Toma aqui os 2 laudos, leva lá na igreja que você orou e pode contar que alguma coisa aconteceu lá. Pode contar que alguma coisa aconteceu lá. E Beatriz já aproveitou, né? Disse, né, doutora, a senhora até é médica, eu sou crente. A senhora entende de bisturi, Deus entende de milagre, Deus entende de poder. Tem coisa que só a oração é capaz de fazer, e só quem ora vê milagre. Aí olha a loucura. Beatriz está vindo embora. Aí daqui a pouco ela sentou na condução com uma outra senhora perto dela e disse, menina bonita, e começou a conversar com ela. E ela disse assim para Beatriz, essa menina vai ser missionária. Era para morrer esses dias, estudando a condução. Mas Deus virou o cativeiro dela porque ela vai ser um testemunho vivo do meu poder. E outra coisa, ela orou essa semana pedindo uma casa, porque eles moravam de casa emprestada de um pastor em cima de uma igreja, que nem era deles. Ela sonhou pedindo uma casa, ela orou pedindo uma casa para ter um quarto para ela. O Senhor está abrindo uma porta para uma casa para vocês. Aí eles desceram, moram lá em Sepetiba, chegaram em Sepetiba, passaram por uma rua que eles não costumavam passar, tinha uma placa de venda. Chegou lá e conversou com o dono da casa, e o dono da casa pediu X, ele disse, eu não tenho X, eu só tenho 20 mil. Ele disse, 20 mil, eu quero 120. Não, então não dá. Aluga? Não, não alugo, só vendo. Aí o Gabriel, tudo bem, eu posso orar? Orou lá na casa do senhor e foi embora para casa. Uma semana depois eles foram lá na casa deles, eles não estavam em casa, o pastor estava, disse, pastor, preciso falar com um rapaz que mora aí, não está aí, pede para ele lá em casa que eu preciso falar com ele urgente. Voltou na casa do senhor, disse que, pois não, o que aconteceu? Ele, Gabriel, está aqui a chave. Ele falou, o senhor vai me alugar? Não. Vai me vender? Também não, a casa é de vocês. Tem uma semana que eu não consigo dormir pensando na tua filha. Tem uma semana que eu não consigo dormir pensando em vocês. Está aqui, eu não preciso dessa casa. Está aqui a casa para vocês. Ela foi curada, recebeu profecia de missionário e ganhou uma casa com o quarto dela. Porque quem ora vê milagre acontecer. Efésios 3:20. O Deus que faz coisas além do que pedimos ou pensamos. Por meio de onde? Do poder que em nós opera. E que poder é esse? A fé. E o que ativa a fé? Joelho dobrado no chão diante de Deus. Levanta a mão um pouquinho aí para você dar glória, irmão. Já estou terminando. Isso, adore a Jesus aí, glorifique o nome dele. Aleluia, ele está aqui. Quarta e última, ajuda aí, Luiz. Atos 16 de novo, onde a gente estava. Oh glória, Jesus está aqui, irmão. Primeiro eles saíram, porque oração é intencional, é prioridade. Depois era sábado, porque oração precisa de um tempo de dedicação. Depois eles saíram pelas portas, porque oração não pode ser com distração, tem que ser sem nada para te distrair. Terceiro, para onde eles foram? Para a beira do... Porque toda oração é na beira de um rio. Toda oração é na beira de um rio. Ainda que você não veja. Quando você dobra o joelho, o rio passa. Aleluia. 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 Quando você dobra o joelho, as águas dele passam. Quando você começa a falar com ele, as águas dele se manifestam. Quando você começa a falar com ele, o frescor do Espírito Santo se move. É o Salmo 46 que diz isso. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, e os montes se movem pela sua braveza. No meio desse caos todo, o que que tem? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.
Deus, o santuário do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. Você ora e o rio passa, você ora e as águas passam. Eu não acredito, não acredita? Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu interior. Narayon Namarajominasioma Remicantaraminubriantaramasheia Tenebria saio e jonere contarominubrianda. Jesus está aqui, irmão. Quem ora longe das águas, ora seco, ora cansado, ora repetitivo. Mas quem ora na beira do rio, uma hora sem que você pense, você já está dentro dele. O varão te convida pelo braço e te faz entrar no rio do Espírito. É ali o lugar mais seguro da igreja. Orabaxúbria. Jesus está aqui, irmão. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Fica à vontade, Jesus. Fica à vontade, Jesus. A casa é tua, Espírito Santo. A casa é tua, Espírito Santo. Passa com as tuas águas aqui agora, Jesus. Passa com as tuas águas aqui agora, Jesus. Enquanto tua palavra é pregada, enquanto a tua palavra é anunciada, molha os teus filhos aqui, Senhor. Molha os teus filhos aqui, Jesus. Levante a sua mão por mais um momento, por gentileza. Tem um glória aí que você não pode levar para casa. Tem um aleluia aí que é uma covardia você voltar com ele para casa. Isso, enquanto você glorifica aquele que vive, as águas que saem do trono vão entrando pela comunhão rara. É um momento como esse que as enfermidades não resistem, respeitam o nome de Jesus e vão embora. É num momento como esse. E camarabarache. E sendaramajo. Deixa a noiva com o noivo, deixa o noivo com a noiva. A casa de Deus ainda pertence ao Deus da casa. O povo de Deus ainda pertence ao Deus do povo. Deixa! Aleluia. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Depois você leia Atos 16 e você vai perceber que tudo o que aconteceu em Macedônia tem envolvimento com oração. Deus abriu o coração de Lídia enquanto Paulo orava. Deus libertou uma jovem de espírito de adivinhação enquanto Paulo estava indo para a oração. O mover da prisão e a salvação da família do carcereiro foi porque Paulo e Silas estavam orando. Os grandes moveres das escrituras estão relacionados à oração. Um dos grandes homens de Deus disse uma vez o seguinte: quando Deus quer fazer grandes coisas com o seu povo, Ele leva o seu povo para a oração. Aleluia, aleluia. E eu preciso lhe dar um dado aqui importante. Oh, Jesus. Aleluia. Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ataca 2 cidades no Japão, Hiroshima e Nagasaki. 2 bombas atômicas são jogadas ali. A primeira na cidade de Hiroshima. 70 mil pessoas morrem instantaneamente. Quando a bomba explode, 70 mil pessoas morrem instantaneamente. A segunda bomba ocorreu 3 dias depois, sobre a cidade de Nagasaki. 40 mil pessoas morrem instantaneamente. E até hoje sofrem pela consequência da radiação. 2 bombas atômicas jogadas em 2 cidades matou na hora 110 mil pessoas. É uma arma poderosa. Só perde para a oração. Me ajuda aí, Luiz. Isaías 37, 36. Quantas pessoas as bombas atômicas mataram? 110 mil. Arma poderosa. Isaías capítulo de número 37, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial das sírios, e 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eles eram corpos mortos. Quantos mortos? Quantos mortos pela bomba? E pela oração de Ezequias? Estados Unidos jogou 2 bombas e matou 110 mil pessoas. Quando Ezequias orou. Oh, glória a Deus. Senaqueribe cercando o povo, dizendo que eles iam comer fezes e beber urina. Quando Ezequias pensou em brigar, Isaías disse: vai para o altar orar. Quando ele vai para o altar orar, Deus se levanta e diz: vou botar um anzol no nariz dele, um freio na boca dele, e ele não entrará na tua terra. Enviou um anjo lá e 185 mil assírios caíram na mesma hora. O que você quer dizer com isso? Incitação de violência? Não, poder da oração. A oração é mais poderosa do que a bomba nuclear. Se a igreja começar a orar, não tem demônio que fique de pé, não tem fortaleza que resista, não tem inferno que dê conta de uma igreja para orar. Pegue a mão deste crente do seu lado, por gentileza. Orabara choremas. Feche os seus olhos, por favor. Aleluia. Pegue a mão de alguém, feche os teus olhos. Quem está aqui esta noite é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Quem está aqui esta noite tem o cabelo branco como a lã branca. Quem está aqui esta noite tem o seu rosto como o sol do meio-dia. Quem está aqui esta noite sai da sua boca uma espada aguda.
Quem está aqui esta noite, quando fala, é como o som de muitas águas. Quem está aqui esta noite tem uma veste branca salpicada de sangue. Quem está aqui esta noite tem um cinturão de ouro no peito. Quem está aqui esta noite tem os seus pés como latão tirado da fornalha. Quem está aqui esta noite tem as 7 estrelas na mão. Quem está aqui esta noite tem a chave da morte do inferno. Quem está aqui esta noite anda no meio dos 7 castiçais. Quem está aqui esta noite está escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor do... Abre a boca e vai dando glória de mão dada com esse crente. Isso, abre a boca e dá glória de mão dada com esse crente, porque o Espírito de Deus vai te despertar para a oração. Vai te despertar para a oração. É hoje, esta noite, esta noite. Você está com a oportunidade, a liberdade de queimar aí em oração. Nós cremos que algo girou na espiritualidade aqui hoje. Os céus se abriram sobre a nossa cabeça. Vai, você que está queimando, deixa transbordar aí do teu coração. Eu não sou doido de negar o que está acontecendo aqui hoje. Eu não sou doido de ignorar aquilo que Deus abriu aqui hoje. Porque onde os céus se abrem, corre um rio. E foi dito pela palavra através da boca de um homem de Deus: onde a igreja ora, um rio se abre e corre. Está jorrando daqui, está jorrando, está jorrando. Está jorrando, está jorrando, está jorrando. Você tem a oportunidade aí de jorrar em oração. Vai glorificando, vai orando, vai queimando. Aleluia! Aleluia! Você que entrou com a tua vida espiritual estagnada, paralisada, hoje o Espírito te movimentou. Orações que estavam travadas, o Espírito de Deus está destravando a tua vida espiritual aqui hoje. Você vai sair daqui em oração. Você vai sair daqui despertado. A porta de oração que Deus abre não se fecha. Vai orando aí. Deixa esse rio jorrar aí, deixa esse rio jorrar.
É perceptível algo queimando no nosso interior. É de dentro para fora. Eu sei, isso acontece onde o rio passa. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tem algo aqui da parte de Deus. Esse ano de 2026 é o ano que Deus está sacando alguns aljaves em oração. É o ano em que Deus está despertando aqueles que estavam dormindo. Sim, sim, sim. Deus está usando os seus ceifeiros. São desbravadores. Vão entrar aonde ninguém entra. Vão pregar aonde ninguém prega. Vão orar onde ninguém ora. Vão cantar aonde ninguém canta. Vão liberar algo onde ninguém libera. Vai, 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 porque eu peguei a palavra aqui hoje. Quando Deus libera a palavra, a gente toma por excelência. Eu já vejo algumas lágrimas aqui, alguns joelhos que se dobram, porque o Espírito fala com a igreja através da palavra. Onde a palavra encontra espaço, a liberdade. Onde a palavra é liberada, cadeias se quebram, demônios estremecem. Aleluia, 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 aleluia. As portas do inferno não prevalecem diante da palavra de Deus. Vai, 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 vai. Enquanto Deus falava, eu cria. Deus está curando. Deus está tocando. Deus está realizando. É o ano aonde Deus irá desbravar com a igreja e seus ceifeiros. Saca-me da tua aljava e acerta o alvo. Saca-me da tua aljava e acerta o alvo. Aleluia. Você tem a oportunidade aí de orar em línguas aí. Vai, 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 vai. Emaiassurias tocava o amaiassurias, toria maiassurias. Ei, astoria maiassurias, torias tocava o amaiassurias, toria maiassurias. Vai, se Deus te direcionar aí para orar por essa enfermidade, para expulsar, vai. Vai que eu já peguei o que está descendo aqui. Aleluia. Sim. O Espírito falou expressamente aqui nesse altar. É o ano que Ele vai desbravar essa congregação. Ele está levantando alguns ceifeiros que estavam adormecidos. Aleluia, 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 aleluia. É Deus tremendo, Deus grande, Deus forte. Oh, Ele coloca os demônios para correr. É Ele, aquele que pisou na terra de Gadara. Quando Ele pisou lá, disse a legião: tu me perturbas antes do tempo, ó Filho do Altíssimo. É Ele que pisa nessa congregação. É Ele que desperta, é Ele que toca. É Ele que toca, Ele toca, Ele toca, Ele toca. Eu vejo a cura, eu vejo a liberdade no Espírito. Eu vejo Ele tocando, Ele abrindo os olhos. Aqueles que entraram aqui cegos espirituais, o Espírito está abrindo os olhos, está tocando nas medulas, está tocando no âmago da nossa alma. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia!
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oh, como é bom ouvir esse som da igreja derramada. Oh, como é bom ver esse cheiro passando nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Fica aqui, Jesus. Fica aqui mais um pouco, fica em nós. Usa a nossa vida para essa geração. Jorra essa água sobre a nação brasileira, porque tuas ovelhas ouvem a tua voz. Aleluia. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Existe alguém em nosso meio que deseja se reconciliar? Venha depressa, deixe-nos orar pela sua vida. Não sei você, mas quando Deus decide derramar essas coisas, Ele visa alguém. Ele visa uma botija que está espreita, aguardando o azeite ser derramado. Oh, Jesus. É o Senhor mesmo falando com a tua igreja. Existe alguém em nosso meio que deseja confessar a Cristo como Senhor de sua vida. Se eu fosse você, eu fazia isso depressa. Meu Deus do céu. Existe alguém em nosso meio que deseja confessar a Cristo como Senhor de sua vida? Eu até temo dizer isso aqui, que você tem uma outra oportunidade, porque oportunidade como essas não é sempre, tem que estar na condição certa, Deus disse. Tome o seu assento aí, dando glória a Deus. Como é que a gente termina isso aqui agora, irmãos? Como é que a gente termina isso aqui agora? Algo poderoso aqui sobre nós, irmãos. Algo genuíno aqui sobre nós, irmãos. Aleluia. Como foi pregado aqui,
saia daqui levando isso sobre a tua cabeça. Porque o lugar ele é simbólico. Deus habita em homens. Aprove o Senhor nesse lugar, na reunião dos santos, através da sua palavra, derramar a unção sobre esse lugar. Não tem a ver com a geografia, tem a ver com o entendimento de alguém que creu e falou: joga aqui, Senhor, eu quero mais. Deus abençoe a vida do pastor Glaustone. É um homem de Deus que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, tem jorrado. Para a gente que acompanhou ele um tempo atrás, sabe do quanto Deus tem sido misterioso na vida dele. Mas é uma fonte que está jorrando aí. É uma voz que o Senhor tem levantado dentro dessa nação. Toda vez que Deus usa a vida desse homem de Deus, eu falo isso porque ele tem um coração simples. Jorra algo da parte de Deus. Que Deus continue abençoando sua vida, pastor Glaustone. Que essa porção a cada dia se estenda. E que ela venha a ser abastada. Venha recair sobre tua casa, sobre tua semente, sua vida, vida financeira, material, espiritual, emocional. Que o Senhor segue os teus inimigos, que eles não te vejam, que eles não te enxerguem. Que eles sejam cegados, que eles vejam o Senhor, uma lareira acesa, jorrando, queimando, em nações, em terras, em povos, para a glória do nome dele, no nome de Jesus. Luiz, consegue me mandar os anúncios aí? Manda aí para mim. Como é que a gente termina isso aqui, irmão? Não dá. Eu só vou dar os anúncios rapidamente.